Paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Eliezer Camargo, aqui da Assembleia de Deus de São Raimundo, Barra do Bugres. Eu fico feliz em gravar esse vídeo e trazer uma palavra de bênção para a sua vida nesta manhã. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos em Mateus, no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 23, que diz a palavra do Senhor: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Irmãos, esse é um texto conhecido, mas quero meditar rapidamente com os irmãos a respeito desse texto. Aqui vai contar o texto de que Jesus, depois de um dia em que estava pregando, anunciando o evangelho, agora Jesus entra num barco e para atravessar o mar com seus discípulos, e agora ele descansa, o seu corpo físico cansado, ele veio a descansar, dormir no barco, seus discípulos ali, quem sabe conversando, com o que aconteceu durante o dia. Que bênção, que milagre, olha só, lembra, que bom. Então eles estavam conversando, mas de repente veio uma tempestade. A tempestade veio tão forte que a Bíblia diz que as ondas estavam cobrindo o barco, então estava muito forte a tempestade. Imagino eu que os discípulos ali, num desespero natural, num desespero, agora começam quem sabe jogar alguma coisa fora para aliviar o barco, para o barco não afundar. E o desespero tomou conta deles ali, ao ponto de eles chamar e clamar por Jesus, pelo Mestre, Senhor, não importa que morramos aqui, que o barco afunde, E o Senhor Jesus levantou as suas mãos: acalma-te vento, aquieta-te mar, tudo virou bonança. Tão simples assim, Que agora os discípulos depois ficaram pasmados de ver aquilo, cutucaram um ao outro, dizendo: quem é esse aí que até o vento e o mar lhe obedecem? Bom, irmãos, na nossa vida não diferencia a questão do barco e da tempestade. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós também estamos, a nossa vida, podemos considerar como um barco também. Nós temos a nossa vida, estamos num barco, no meio de um mundo tão turbulento, E o próprio Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra, e nosso barco, em meio ao mar, às vezes a tempestade aumenta da noite para o dia. Temos tempestade que duram 1 hora, temos tempestade que duram 10 anos, mas tem tempestade que dura 5 minutos. E se nós não tivermos cuidado com essas tempestades que vêm na nossa vida, atingindo o nosso barco, nós vamos de repente se desesperar, ao ponto de nós lançarmos algumas coisas preciosas fora. Às vezes podemos lançar coisas importantíssimas na nossa vida fora por causa da tempestade. A tempestade vem, eu me desespero e eu começo a lançar casamento fora, começa a lançar família fora, começa a lançar emprego, dons espirituais, cargos, ministério. Todas as vezes eu começo a lançar fora por causa de uma tempestade. E eu tenho que entender que essa tempestade ela é passageira. Eu tenho que entender principalmente que Jesus está no barco, está na minha vida, que eu tenho Jesus. Eu não posso me desesperar, começar a lançar tantas coisas fora por causa de uma tempestade. A tempestade é forte, a tempestade é grande, as ondas estão cobrindo o barco, parece que vai afundar, parece que não tem mais jeito, mas tem. Jesus está no barco. Se Jesus está na minha vida, no meu barco, não tem por que eu jogar tantas coisas fora. Por que as pessoas hoje facilmente jogam fora cargos, casamento fora? Está jogando um casamento fora, está jogando uma família fora, está jogando a profissão fora, está jogando o ministério que Deus deu fora por causa de tempestade. E entenda uma coisa: Jesus está no teu barco, e se Ele está no teu barco, o barco não vai afundar. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.